Meus queridos irmãos, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 6, 2 Samuel. Meus irmãos, eu durante a semana estava meditando esse texto, já é conhecido por mim e pelos irmãos, mas eu confesso que Jesus ele abriu mais minha mente e falou muito comigo esses dias. Eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz um evento com os jovens no tema baseado neste livro, e o tema era como trazendo a presença do Senhor de volta, né? Como trazer a presença do Senhor de volta, glória a Deus. E nós sabemos que aqui esse texto relata, nós lemos todo o texto, quando Davi ele traz de volta a Arca da Aliança e coloca no seu devido lugar, no meio de Jerusalém. Como nós sabemos, meus queridos irmãos, lá no deserto, Deus manda Moisés construir um tabernáculo, e em cada parte do tabernáculo tinha os utensílios, e no local santo dos santos tinha a Arca da Aliança, feita de madeiro, revestida de ouro, com 2 querubins na tampa. Dentro da arca tinha o maná, dentro da arca tinha os 10 mandamentos, e dentro da arca também tinha a vara de Arão, onde apontava para o sacerdócio da família de Arão. E quando Jesus morre na cruz, o véu do templo foi rasgado. No Santo dos Santos, só quem entrava era o sumo sacerdote. Ninguém mais poderia entrar, só o sumo sacerdote. Os irmãos sabem da história. Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado, mostrando que agora todos podem ter livre acesso à presença de Deus. Aleluia. E hoje nós entendemos que nós somos o templo, nós estamos aqui no espaço físico, mas a presença de Deus, ela habita em nós. A Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. E nós somos templo e morada do Espírito Santo do Senhor. E essa presença, cada um de nós carregamos dentro. Aonde Paulo diz que esse tesouro é dado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja para Ele. Glória a Deus. E meus queridos, esse texto, ele vai nos mostrar que Davi, ele é rei. Nós vimos na doutrina passada, depois de muito tempo, muita perseguição de Saul, ele agora é rei. Glória a Deus. Mas lá atrás, ainda em 1 Samuel, acontece algo que abala as estruturas do povo de Deus, por conta que a arca era o símbolo máximo da presença de Deus, e o sacerdócio de Eli e os seus filhos estavam corrompidos. Como nós falamos, Eli estava em pecados, e seus filhos também. Seus filhos se prostituíam na porta do templo, seus filhos roubavam o sacrifício das pessoas que levavam ali, eles tiravam as partes melhores para eles. O que é que acontece? Numa guerra, os filisteus invadem a cidade, matam os filhos de Eli e roubam a Arca da Aliança. Quando Eli sabe que a Arca da Aliança, ela foi levada e seus filhos morrem, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Agora o símbolo máximo da presença do Senhor foi tirada do meio do povo de Deus. E nós vamos ver que esta arca passa 20 anos na terra dos filisteus. Lá ela causa úlcera, nós sabemos da história, coloca na sala do Dagon, o Dagon cai. Aleluia. E aí Deus mostra tanto o seu poder, irmãos, no meio mesmo do período da terra dos filisteus, que eles: não, a gente vai devolver a arca, a gente não suporta mais a presença de Deus aqui. E aí coloca na casa de Abinadab, e ali se passa muito tempo.
O capítulo que eu li fala que quando Davi se torna rei, uma das primeiras coisas que ele quer fazer é trazer a presença de Deus, a arca que simboliza a presença de Deus, para o seu local de origem. E aí ele vai, com toda alegria, com todo entusiasmo, pega esta arca. O texto vai dizer, no versículo 3, que ele coloca um carro de bois novos. E ali, em algumas traduções, que ele vem brincando, vem alegre com aquela arca. Em um dos momentos, aquele carro de boi tropeça, a arca vai sendo tombada. Tinha 2 filhos de Abinadab juntos. E quando a arca vai sendo tombada, Uzá vai, na boa intenção, segurar a arca. E ali, naquele momento, ele é fulminado, morto no mesmo momento. Davi fica muito preocupado e muito triste, e ele fica com essa indagação no seu coração. Se tivesse um título dessa mensagem, o título era esse versículo 9, aqui desse texto: como trazer a arca à minha casa, como trazer a arca de volta, a presença da nossa vida, ou trazer a arca de volta para o seu lugar. Glória a Deus. Como virá a arca do Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. E aí Davi provavelmente consulta os manuscritos, que não devia ser de qualquer jeito, tinha que ser da forma de Deus, os sacerdotes que levavam a arca, os levitas. E aí Davi faz da forma certa, coloca pessoas levando a arca, e a cada 6 passos ele sacrifica um boi, sacrifica um novilho. A cada 6 passos que ele dava, ele fazia um sacrifício, até chegar em Jerusalém. E eu fui pesquisar, irmãos, da casa de Obed-edom. Eu pulei esta parte, né? Mas quando Deus, ele fulmina Uzá, Davi pega a arca e coloca na casa de Obed-edom. Passa 3 meses a arca na casa de Obed-edom. E nesses 3 meses, toda a casa de Obed-edom é abençoada. Aleluia. E aí Davi, ele agora da forma certa, ele traz a arca para Jerusalém. A cada 6 passos que ele dava, ele sacrificava um novilho, um animal. E eu fui pesquisar a distância da casa de Obed-edom para Jerusalém. Sabe quanto, irmãos? 25 quilômetros. Imagina só, 25 quilômetros, 6 passos para sacrifica, 6 passos para sacrifica, até chegar em Jerusalém. Mas ele estava tão alegre, irmãos, tão alegre, que o texto diz que ele louvava, dançava com todas as suas forças. Olha aí, com todas as suas forças, ele dançava diante de Deus. Aleluia. Quando ele chega em Jerusalém, cheio de alegria, sua esposa Mical está na janela. E quando ela olha a cena do rei dançando, provavelmente cheio de sangue, diante da arca, ela despreza em seu coração. Aleluia. Davi está cheio de alegria, e o povo que está com ele, ele reparte bolo, pão, e todo mundo ali sai alimentado para sua casa. Quando Davi chega na sua própria casa para abençoar a sua casa, Mical dá um sermão em Davi, né? Diz, é muito bonito, né? No dia de hoje é muito bonito para a tua cara, né? O rei dançando desse jeito, desta forma. E aí ele diz, olha, eu estou fazendo isso porque eu estou me alegrando para meu Senhor. Aleluia. O que Davi está dizendo, eu não estou fazendo para você gostar ou não, eu estou fazendo para o meu Senhor receber. Aleluia. E aí, a partir daquele dia, Mical se torna estéril. Meus queridos irmãos, eu estava meditando nesta passagem e Deus traz algumas aplicações para a nossa vida. Abra seu coração para tudo aquilo que Jesus vai ministrar. Se você quiser anotar alguma coisa, anote, se não, guarde aí na tábua de seu coração. Aleluia. Irmãos, Davi, ele era um homem que conhecia o Senhor, tinha intimidade desde a sua adolescência.
E ele sabia como era necessário ter a presença de Deus no lugar que ela devia estar, no centro do povo, no centro da sua vida. Aleluia. A presença de Deus não estava mais no meio do povo. Como é uma coisa ilógica, né? O povo de Deus está reunido, mas a presença de Deus não está reunida. O povo de Deus está ali, mas a presença do Senhor não está. E eu vi esses dias uma frase de um certo pastor, ele diz: olha, em alguns cultos, se tirasse o Espírito Santo da presença, do meio da igreja, o povo não ia sentir falta, ia continuar da mesma forma, porque o povo se acostumou com a liturgia, com o culto, muitas das vezes no automático, com o louvor no automático, sem sentir a presença do Senhor. É só você se imaginar qual foi o último dia, a última vez que eu senti a presença de Deus no meu coração, aonde eu me derramei em lágrimas, aonde eu falei em línguas, aonde eu não quis que a oração parasse, aleluia. Talvez você diga, foi há poucos instantes, ou talvez você diga, já faz muito tempo, aleluia. E Davi sabia, irmãos, a necessidade de ter a presença do Senhor no meio do povo. Veja só, irmãos, Davi aparentemente não precisava de mais nada. A perseguição tinha acabado, a caverna tinha acabado, agora ele tinha palácio, agora ele tinha servos e servas, agora ele tinha riqueza, agora ele tinha tudo o que ele queria, aleluia. Mas o principal estava faltando, que era a presença de Deus, aleluia. Tinha tudo, ele já tinha tudo nas suas mãos, tudo de mais material que o homem poderia conseguir, ele tinha, mas a presença de Deus não estava no meio do povo de Deus. E eu entendo uma coisa, meus queridos irmãos, nós podemos sim desejar coisas dessa terra, nós podemos sim querer coisas dessa terra, mas se você obter tudo e a presença do Senhor não tiver em você, você será uma pessoa vazia, você não será uma pessoa completa, porque o homem só será completo se for cheio da presença de Deus. O homem só será realizado completamente se ele for cheio de Deus na sua vida. Não adianta ter casa própria, não adianta ter emprego bom, não adianta conquistar um carro que queria, não adianta conquistar tudo se não tem a presença de Deus. E ainda tem muitas pessoas que abrem mão de um relacionamento íntimo com o Senhor para correr atrás dos seus sonhos. Aleluia! Você não precisa abrir mão de Deus por conta disso, meu querido. A Bíblia nos ensina o contrário: buscai o reino em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Busque a presença, não abra mão da presença, aleluia. Não deixe a presença do Senhor se perder na sua vida, porque a presença do Senhor se perdeu do povo de Israel. Veja só, irmãos, aleluia. E eu estava pensando aqui, viu, irmãos? É algo tão fácil de você perder. Os filhos de Eli estavam em pecado, seu pai também. Os filhos teus, venha, me dê para cá. 20 anos para Davi recuperar. E você viu o que acontece. Primeira vez não dá certo, um morre, não sei o quê. 20 anos para trazer a presença de volta. E eu fiquei pensando, irmãos, é muito fácil você perder a intimidade com Deus. Muito fácil. Basta você entrar onde não era para entrar. Basta você fazer o que não era para fazer. Basta você falar o que não era para falar. Basta você, alguns minutos, deixar de vigiar. Basta você ceder a um pecado. Basta você deixar aquela brecha aberta e adentrar. Basta isso para você perder a presença do Senhor. É como um castelo, não sei se você já brincaram de carta de baralho, tão difícil para construir, mais um sopro vai tudo por água abaixo.
Agora, para recuperar, irmãos, aleluia, você vê Davi aqui, você vê o povo de Deus, Saul é rei, não traz, Davi agora uma longa dificuldade para trazer a presença de volta, aleluia, porque para perder é fácil, mas para conquistar novamente, irmãos, é todo um processo de conversão, de arrependimento, de tristeza, de abandono, de luta, de nos incomodar, de sair do comodismo para trazer aquilo que a gente perdeu. E às vezes, irmãos, tem certas situações que não se dá para recuperar aquilo que foi perdido. Às vezes um pecado cometido afeta uma esfera de família, de filhos, de igreja, de intimidade com Deus, que você volta para a casa do Senhor, a intimidade volta, mas as sequelas ficam, aleluia, por isso que nós temos que vigiar constantemente, para não perder essa presença que é tão valiosa nas nossas vidas, aleluia, porque quando você escuta alguém dizendo, eu não tenho força para voltar, essa pessoa não tem força mesmo, está falando é verdade, porque é difícil, aleluia, está muito longe. Veja só, o povo de Israel, 20 anos sem a presença, é um espaço muito grande de tempo, e às vezes nós estamos prestes a perder essa presença, irmãos, que nós não viemos perder essa presença, que é tão importante, que faz tanto diferença, para que nós viemos estar de pé na presença de Deus, aleluia. Davi, queridos, ele toma uma atitude, eu não me conformo viver sem a presença de Deus no meio do povo, eu não me conformo ter um palácio, ter carro, ter empregado e não ter a presença, eu não me conformo viver desta forma, e eu e você temos que não se conformar a não sentir a presença, a não ter a presença, a não ter uma intimidade maior com o Senhor, aleluia, nós não podemos se conformar desta forma. Davi, ele toma uma atitude, é tempo de trazer a presença de volta, é tempo de trazer a presença para o centro, para o seu lugar, e eu vou buscar, e ele pega, o texto vai dizer que ele pega muitos homens, aleluia, 30 mil homens, e vai buscar a presença do Senhor, lá na casa de Abinadab. E aí, irmãos, Davi, ele pega a arca, aleluia, ele coloca, no versículo 3, em um carro de bois novos, e traz de volta, certo? Só, irmãos, que este modelo de carro de boi era um modelo usado pelos filisteus. Quando os filisteus foram levar a Arca da Aliança, ou foram trazer a Arca da Aliança de volta, eles mandaram nos carros de boi, aleluia, e a Arca da Aliança não poderia ser transportada dessa forma. Se os irmãos não leram, os irmãos já viram naquelas imagens, 4 levitas levando a Arca da Aliança nos seus ombros, com varas, aleluia, não poderia ser num carro de boi, por mais que fosse novo, por mais que fosse uma novidade, não poderia ser desta forma, aleluia. E eu entendo uma coisa, irmãos, nós não vamos trazer a presença do Senhor com as nossas estratégias, que muitas das vezes é uma estratégia secular do mundo, não, aleluia. Davi erra desse jeito, porque ele quis trazer a presença do Senhor da sua forma e do seu modo. E a Bíblia vai dizer que ele estava alegre, ele estava cantando de alegria, mas quando um dos filhos de Abinadab vai segurar a arca que estava tombando, ele é fulminado na mesma hora. Você já leu esse texto e já se chocou com isso? Eu acho que a maioria das pessoas se chocam, né? Como é que pode uma pessoa que foi fazer uma boa intenção é morto?
é fulminado. Deus se ira e mata essa pessoa. Aleluia. E eu posso tirar algumas conclusões por conta disso. Esse jovem que morreu era filho de Abinadab. A arca passou 20 anos na casa de Abinadab. Nada aconteceu na casa daquele homem. Provavelmente esse jovem já estava acostumado com a arca dentro de casa, acostumado com o sagrado, acostumado com a presença. E um dos grandes, algo perigoso é se você se acostumar com esse ambiente, se acostumar com o sagrado, porque quando você se acostuma, você peca dentro da igreja, você faz coisa de errado no meio da presença do Senhor, como se nada tivesse acontecendo. Aleluia. E aquela arca vai tombando, e aquele homem, de forma irreverente, que ele não poderia tocar na arca, a lei dizia que ele não poderia tocar, era apenas dos levitas. Ele vai tocar e ele é morto. Aleluia. Só quem poderia tocar eram os levitas, aqueles que carregavam. Mas se você ler o texto bíblico, você vai ver que os filisteus tocaram na arca, né? E não morreram, né? Já foi dito. Glória a Deus. Mas sabe por quê, irmão? Vou dizer aqui. Porque eu entendo que quem sabe mais, Deus cobra mais. Aleluia. O povo sabia que não era para ser transportado dessa forma. Aleluia. O povo sabia que não era de qualquer jeito que a arca deveria ser transportada. Aleluia. E parece que Deus faz desse jeito. A quem sabe mais, quem tem mais conhecimento, são esses que Deus vai cobrar mais. Aleluia. São esses que Deus vai requerer mais da sua palavra. Usar de forma irreverente, ele segura a arca e naquele momento é fulminado. Davi fica desesperado. E agora, como eu vou trazer a presença de Deus para o centro do meu povo? Como eu vou trazer a presença do Senhor, aleluia, para o centro de Jerusalém? Glória a Deus. A arca fica na casa de Obed-edom. E quando a arca está na casa de Obed-edom, a arca passa 3 meses naquela casa, e toda a casa é abençoada. Glória a Deus. Meus queridos, imagina só a presença de Deus na vida de alguém, apenas 3 meses, ela abençoa toda a sua casa. Imagina uma vida toda. Aleluia. Imagina quando nós servimos ao Senhor, uma vida toda dedicada a Ele, a nossa vida é abençoada por completo diante da presença de Deus. A arca da aliança, a presença do Senhor, não dá, irmãos, não é um start. Você está aqui, e aí começa a oração e a presença do Senhor vem. Não. Davi teve que ir lá buscar. Davi teve um grande esforço de ir lá buscar a presença do Senhor de volta. Não tem um botão que a gente liga e desliga. Vamos sentir a presença, a gente liga o botão. E aí diz, não, irmãos. A gente traz a presença do Senhor jejuando, orando e meditando na sua palavra. Só tem esta forma. Aleluia. Dentro da arca da aliança tinha o que, irmãos? Os mandamentos. Dentro da arca da aliança tinha o que? O maná do céu. Dentro da arca da aliança tinha o que? A vara de Arão. Quando nós trazemos a presença, aleluia, para o nosso meio, a palavra de Deus vem junto. Quando nós trazemos a presença do Senhor para o meio do povo de Deus, a providência de Deus, a Jesus entregando chamado para o seu povo. Aleluia. Que eu e você nesta noite, meus queridos irmãos, possamos trazer a presença do Senhor para o meio do povo de Deus. Quem precisa mais da presença de Deus? Quem precisa? Todos nós precisamos mais da presença. E aí eu creio que Davi agora ele vai fazer da forma certa. Eu creio que ele vai ler a palavra e o que a palavra dizia. Aleluia. E agora ele vai fazer da forma certa. Ele pega a arca
E a cada 6 passos que ele dá, ele sacrifica um animal. E a cada 6 passos que ele dá, ele sacrifica um animal. E no meio desse processo, a Bíblia diz que ele vai cantando, dançando com todas as suas forças. Aleluia. Veja só, irmãos. No primeiro trajeto de levar a arca, teve danças, mas no final teve sacrifício, alguém morreu. No segundo trajeto, teve sacrifício, mas depois teve alegria. E eu entendo uma coisa, aleluia, nós estamos aqui porque primeiramente o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. E a segunda coisa que eu entendo nesse texto é que, irmãos, a caminhada com o Senhor é de sacrifício. A caminhada com o Senhor é de renúncia. Aleluia. É você andando e sacrificando. É você andando e renunciando. É você levando a presença do Senhor, entregando a sua vida em sacrifício vivo diante dEle. Aleluia. É uma vida de sacrifício. É uma vida de renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E a gente vê Davi cantando com todas as suas forças. Aleluia. E eu pensando nisso, nessa parte. Tem cultos, né, irmãos, que a gente fica de pé, irmãos, vamos louvar. A gente vê, às vezes, parece que é um sacrifício, algo tão difícil, irmãos, fazer isso. A pessoa se esquece que nós estamos no meio da presença de Deus. Davi aqui com todas as suas forças, ele adorava e engrandecia o seu Deus, porque a presença do Senhor estava no meio dele. Aleluia. Quando a presença do Senhor está no meio, eu e você, irmãos, temos que adorar a Deus com todas as nossas forças. Se a gente não consegue adorar a Deus num culto coletivo, irmãos, dificilmente a gente vai adorar no nosso culto secreto. Aleluia, glória a Deus, porque aqui na igreja é uma extensão do que nós fazemos no nosso lado e no nosso secreto com o Senhor. Aleluia. Davi chega, irmãos, com toda a sua alegria, provavelmente cheio de sangue dos sacrifícios. Não esqueça, 25 quilômetros, carregando a arca, fazendo o sacrifício. E quando ele chega, ele encontra ali na janela Mical. Mical, quando ela vê Davi dançando, alegre, ela olha Davi e ela o despreza em seu coração. Ela olha Davi e ela não concorda, ela critica o que Davi estava fazendo. Aleluia. Meus queridos irmãos, a gente precisa entender uma coisa, que quando a gente faz algo para o Senhor, e muitas das vezes quando a gente faz algo com alegria intensa, a gente vai ser criticado, a gente vai ser chacoteado. Aleluia. Talvez seja por uma minoria, não sei, mas vai ter, irmãos, aleluia. Teve com Davi, teve com Paulo, teve com Neemias. Neemias estava fazendo uma obra, chegou Sambalate e Tobias para criticar, vão criticar, mas nós não podemos parar. Nós precisamos dizer como Neemias: olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu não posso me deter, se você gostou ou não, eu vou continuar adorando ao meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Vão querer fazer isso, irmãos, porque fizeram com Jesus. Porque ao fazer isso, isso se torna um fator para nos desmotivar, um fator paralisante. Presta atenção aqui. Mical, na vida de Davi aqui, poderia ser um fator paralisante para Davi parar. Talvez, qual é o seu fator paralisante que está fazendo você parar na obra do Senhor? Aleluia. Quiseram fazer isso até com Jesus, desce da cruz. Aleluia. Quiseram fazer Jesus descer da cruz
Imagina conosco, irmãos. Vão querer fazer a gente também descer da cruz, mas eu e você estamos crucificados com Jesus Cristo, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Mical, ela critica Davi, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Vou falar aqui porque Mical critica Davi. Porque Mical, ela não foi buscar aliança, a arca da aliança, né, irmãos? Mical estava na janela, enquanto Davi estava lá, batalhando, se esforçando, sacrificando, para trazer a arca da aliança de volta. Mical estava no parapeito da sua janela, paradinha, criticando, aleluia, desprezando, aleluia. Se ela tivesse ido com Davi, ela não tinha tempo de criticar Davi. Se ela tivesse no processo de trazer a arca para Jerusalém, ela não tinha tempo de criticar Davi. Só critica quem não está no mesmo processo e no mesmo propósito de trazer a presença de Deus para o meio do povo. Tem tempo para criticar. Você pode ver, a maioria das pessoas que criticam é que está de fora, menos envolvido, estão apenas na janela para dar a opinião que está certo e o que está errado. Aleluia, glória a Deus. Mical não entendia o que Davi tinha feito, o que Davi estava fazendo e o que Davi passou. Tem pessoas, queridos, que vão nos criticar e não conhecem o que nós passamos para chegar até aqui. Mical não sabia do que Davi, de todo o processo para trazer a arca, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas teve todo um processo para trazer a arca para o meio do povo. E essa história de Mical, ela me choca, sabe por quê? Porque Mical, ela nasceu frutífera. Ela se torna estéril. Ela não nasceu estéril. Mical, ela tinha tudo para frutificar. Mical, ela tinha tudo para gerar. Mical tinha tudo para dar filhos. Mas o seu posicionamento em algumas situações lhe deixou estéril. Mas como ela agiu mediante algumas situações, lhe deixou ela sem frutificar. Glória a Deus. Quando estamos, meus queridos irmãos, muito envolvidos em coisas que não agregam, aleluia, nós passamos a ser árvores infrutíferas para o reino de Deus. Glória a Deus. Davi, quando ele traz a arca da aliança, veja só o que ele faz. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, no versículo 19, ele repartiu para todo o povo, para toda a multidão de Israel, aos homens e mulheres, cada um pão, um bolo, uma carne, e cada um saiu de barriga cheia para a sua casa. Meus queridos, quando a arca, quando a presença está no meio do povo, todo mundo se alimenta, aleluia. Quando a presença de Deus está no centro, aonde ela deve estar, a comunhão, aleluia, todo mundo está em comunhão, todo mundo volta para casa daqui a pouco, feliz, por ter ouvido a voz de Jesus no seu coração, por ter se alimentado do pão que desceu do céu para as nossas vidas, porque a arca voltou para o seu lugar, a presença voltou para o centro. Quando a presença está no centro, a comunhão, a Santa Ceia mostra isso, o partir do pão é uma mostra disso, todo mundo em comunhão, porque a presença de Deus está no meio do povo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Davi alegre, Davi contente com tudo isso. E aí, o texto diz que Davi vai para sua casa, né? Versículo 20, né? Davi voltou para abençoar a sua casa. Imagina aí, todo alegre, voltando para abençoar a sua casa. Agora eu vou para a minha casa. E aí, Mical só aguardando ele na porta chegar, para dar uma lição de moral nele. Aleluia. E às vezes não é assim, irmãos. Pessoas de fora são abençoadas através da nossa vida.
e os de casa nos rejeitam. Pessoas de fora, aleluia, você libera uma palavra, aceita, mas quando você vai levar para a sua casa, lhe rejeita. Quando Mical fala isso, despreza Davi, ele começa a dizer no versículo 21, Davi diz, Mical, foi perante o Senhor que me alegrei, aleluia. Davi estava dizendo, olha o que eu fiz, Mical, não foi para o homem, não foi para ti, foi para o Senhor, aleluia. E quando você faz para o Senhor, a crítica talvez não te afeta muito, porque você está fazendo para o Senhor, aleluia. Mical, ela lança uma palavra dura sobre ele, diz que a forma que ele estava era como um devasso, um vândalo, mas ele diz, olha Mical, eu estava fazendo para o Senhor, e aí no final ele diz, ainda me alegrarei perante o Senhor. Versículo 22, também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei mais honrados pelas servas de quem falaste. Meus queridos, Davi estava dizendo, olha, você está falando isso, mas eu vou me humilhar mais para o Senhor. Você está dizendo isso e eu vou me humilhar mais. Davi não estava preocupado com a honra dele, ele queria honrar o Senhor, aleluia. Saul estava preocupado com a sua honra, mas Davi estava preocupado com a honra do Senhor. Não estou preocupado com o que estão achando de mim, eu estou preocupado com o que Cristo está achando de mim, glória a Deus. E outra, queridos, se te perseguirem, se te humilharem por conta disso, porque você está fazendo algo para o Senhor, porque você está trabalhando para o Senhor, estão te perseguindo, Jesus diz assim, ó, se alegre, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós, glória a Deus, aleluia. Davi não estava preocupado, irmãos, com isso. Davi estava alegre, porque o Senhor estava na causa. Porque a presença do Senhor, depois de tanto tempo, ela foi trazida de volta para o centro. E talvez pessoas que estão aqui no culto presencial e no culto nos assistindo em casa, há muito tempo mais não sente a presença do Senhor. Há muito tempo mais deixaram de orar, deixaram de buscar, deixaram de consagrar. Hoje é o dia de trazer a presença do Senhor de volta para o seu lugar e para o centro, porque quando a presença do Senhor está no centro, aleluia, há alimento. Nós se alimentamos da sua palavra e do pão vivo que desceu do céu. E deixa falar, deixa criticar, deixa zombar, porque faça como Davi, eu estou fazendo para o Senhor, aleluia, porque importa que o nome dele cresça e eu desapareça. Feche os seus olhos em nome de Jesus, vamos fazer uma oração, pedindo para o Senhor nos dar graça, nos encher da sua presença nesta noite. Deus querido e Deus santo, que a tua presença não venha sair do nosso meio, Senhor, que nenhum filisteu venha tirar a presença da nossa vida, que nenhum pecado, que nada vai vir roubar a tua presença, Senhor, porque o que mais temos de valioso na nossa vida é a tua presença, é teu Espírito Santo, é a alegria da salvação, que essa alegria venha estar no centro, no nosso meio, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Ah, Jesus Cristo amado, que possamos viver esta vida de renúncia, esta vida de sacrifício, para que teu nome venha ser exaltado, para que teu nome venha ser glorificado. Nos ajuda, Pai, na caminhada, nos dá força, nos dá ânimo e não deixa nós olharmos para trás. E assim, Jesus amado, continua abençoando o teu povo, guiando o teu povo e nos ajudando até a tua volta, Deus, que possamos guardar a tua palavra e a tua presença nas nossas vidas. Assim nós oramos, por fé agradecemos,
em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém. Glória a Deus.